Senhor, nosso Deus, sob a atmosfera do precioso hino de somente crer, que essa unção venha sobre teu povo e eles possam ser abençoados. Eu estou trêmulo, porque a tua presença nos deixa realmente pensando, Pai. Tu és forte, tu és o nosso Deus. Nenhuma pessoa saia daqui enferma, com o mesmo problema que entrou na tua casa, mas deixe-nos experimentar mais uma vez e tomar mão ao teu Espírito, e nós venceremos. Uma vez mais os medianitas cairão por terra, aqueles que nos afrontam, todas as provações, é aquilo que o Senhor nos traz para falar conosco. Por isso estamos debaixo desta atmosfera e não sairemos daqui enquanto não houver uma completa rendição, para que saiamos deste lugar completamente abençoados. Nos ajude no nome de Jesus Cristo, desde a criança, desde o mais pequeno até o mais velho, que sejam abençoados no nome de Jesus. Eu deste lado e a igreja desse outro lado, vamos acorralar todas as provações e as doenças, vamos acorralar tudo, vamos fazer uma corrente de fé, para que nós saiamos deste lugar fortes para a tua palavra, em nome de Jesus. Eu espero que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Enquanto Ele toca, continua tocando, solo somente creio. Nós estamos já quase sentindo saudade, porque estamos indo amanhã, né? Fomos muito abençoados nesses cultos que tivemos com vocês juntos. Eu creio que nesse fechamento desses momentos de companheirismo, nós agradecemos a Deus porque esteve conosco. Mas nós vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 4, no capítulo 3, capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e que não são, mas mentem,
eis que os farei vir e postrar-se-ão a teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ajude-nos, Senhor. Essa é a porta que o Senhor abriu para nós. Ninguém poderá fechar. Ajude-nos nesta tarde, Senhor, que nós possamos reconhecer que a única porta que está aberta e permanecerá é essa porta que o Senhor abriu para nós. Em nome de Jesus Cristo. Podem se assentar. Agradecemos ao Senhor pelos momentos que tivemos em companheirismo com o vosso pastor, os momentos que tivemos com vocês, e que Deus possa recompensá-los nesta tarde também. Nós estamos indo amanhã, se Deus assim permitir, e pedimos a vocês que lembrem-se de nós em oração também. Então vamos orarmos uns pelos outros, e nós vamos lembrar de vocês também nossas orações, porque Deus estará vindo buscar uma noiva, e isso nos faz realmente ter confiança no que nós temos crido. Não é em vão você ter aceitado, você ter lutado, você ter se parado firme até aqui pelas coisas de Deus. Há uma recompensa. Passe por o que você tenha que passar. Uma certa vez ele disse para Davi, o fez lembrar de onde ele o havia tirado. Ele disse: eu te tirei de trás das ovelhas malhadas. Ovelhas malhadas não tinham muito valor, elas não tinham lucro, não eram vendidas, não eram aceitas, mas ele disse: eu te tirei de lá, de trás das ovelhas malhadas, quando tu não eras nada, e eu te dei um nome, um grande nome. Lembre-se sempre disso, de onde Deus te tirou. Vamos lembrar do que nós acabamos de ler, quando ele disse: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta, que ninguém pode fechar. Você observe, quando ele estava falando, quando ele estava dizendo: porque guardaste a minha palavra, eu te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo. E chegou essa hora. Deus está nos preparando para uma hora final, mas Ele está afirmando que abriu uma porta diante de nós, e que ninguém pode fechar essa porta. Essa porta é a porta que Ele abriu para você até o dia que o último eleito entrar, essa porta permanecerá aberta. Uma das coisas muito importante que ele fala aqui é conservar o que tens.
se é uma das coisas que nós devemos de conservar, é o que nós recebemos, é o que Deus tem te dado, conservar o que tens. Conservar num tempo de carência, num tempo de pobreza, um tempo de mais pobreza do lado espiritual, mais carência. Nunca, em nenhuma era que já existiu até os dias que nós estamos vivendo, nunca houve uma era de tanta carência, de tanta pobreza espiritual. E multidões e milhões de pessoas morrem todos os dias, e o pior é que não é morte física, é morte espiritual. O diabo veio, o quarto cavaleiro. Nós vemos que o quarto cavaleiro era o cavalo amarelo. A missão desse cavaleiro era matar com espada a fome, a quarta parte da geração. Essa é a missão do quarto cavaleiro. Nós estamos atravessando justamente essa época, esse tempo, onde o quarto cavaleiro está em plena ação. Ele está matando. A pior morte é a morte espiritual. Essa é a morte pela espada. A Bíblia diz, com a fome. A espada, a palavra de Deus. A fome de não conseguir se alimentar, porque eles não têm. Isso não é para nós. A missão do quarto cavaleiro não é para nós, porque nós não estamos com fome. Isso não é para você. Ele mataria com essa espada, com fome, aqueles que rejeitaram o verdadeiro alimento, a palavra, a mensagem. Mas nós, realmente, Ele prometeu nos dar o que nós necessitássemos nesses dias, que é a salvação, a sua misericórdia, a sua graça. Por isso deve haver um preparo, para nós não poder perder, conservar o que nós temos. Conserva o que tens. Ele está pedindo isso para nós. Conserva o que tens. Se na verdade neste mundo houver um tanque, houver uma água ali, se há alguma coisa sobrando, é no povo da mensagem. Porque a fome tem assolado toda a face da terra. A fome pelas coisas de Deus. As nações se preparam. As nações se preparam para a última hora. Elas se preparam com armas mortíferas. Elas se preparam para a terceira guerra mundial. As nações, os governos, eles estão se preparando. A bomba de Hiroshima não foi nada pelo que eles estão construindo. Veja os efeitos da bomba de Hiroshima, que até hoje, a sua radiação, o seu poder, o que está causando. Eles estão fazendo 100 vezes com o poder radiativo, que está destruindo ainda pessoas. Cada bomba que eles constroem era 1 megaton, e hoje são 100 megaton cada bomba. As nações estão se preparando, e nós também
Pentecoste, houve uma bomba, a bomba de Hiroshima, que ficou na história, e que até hoje, na lembrança daqueles indianos, nascem crianças deficientes. Deus, no Pentecoste, no capítulo 2, Ele também explode sua bomba de Hiroshima do lado espiritual. E o seu poder veio vindo de todas as eras. E ele veio vindo. E esse poder não é o poder mortífero, é o poder criativo. O poder que cria células. O poder que te dá fé. O poder que te levanta. O poder que te salva. O poder que salvou aquela mulher, Maria Madalena, com a sua vida tão... Não havia consultório médico nem sanatórios que pudesse, não havia remédio, não havia psicólogos para tratar da condição daquela mulher. Mas quando ele estava ali, a bomba de Hiroshima, e ela provou daquele poder, ela foi salva por sua palavra. Ele diz que nós temos que conservar o que temos. Deus não te chamou para te deixar no caminho. Deus não te chamou para te perder nesta caminhada. Se Deus te levantou no Egito, é para você atravessar o deserto. Se Deus te levantou da queda, é para você continuar seus passos na palavra. Oh, glória a Deus. Deus está nos preparando para uma hora final. Estamos vivendo numa hora final. Numa hora final. Numa hora de matança. Numa hora de sacudida. Ele sacode tudo que está demais em nós e aquilo vai caindo. A hora de matança. A hora que a tartaruga vai para o fogo. A tartaruga na água, ele mexia com a tartaruga, o profeta, e ela ficava quieta. Você tem que andar, você tem que marchar, você tem que conservar o que tens, mas marchando. A igreja conserva o que tens, porque eis que diante de vós há uma porta aberta, e ninguém pode fechar essa porta. Não há demônio do inferno que venha para fechar essa porta para você. Se Deus te chamou, Ele vai te sustentar na tua necessidade, nas tuas lágrimas, na tua dor. Ele tem que te sustentar. Eis que ponho diante de vós uma porta aberta. Ninguém poderá fechar. Mas a hora quando chegou, ele disse: o que farei para essa tartaruga andar? Ele mexeu com ela e ela não se movia. Ele mexeu, colocou aqui e ela sempre quieta. Daí a pouco ele preparou uma fogueira. É a fogueira do Espírito Santo nesta era. É a fogueira de Deus nos nossos corações. Você é o avivalista, você mesmo. O avivamento da última hora está dentro de você. Você tem que mexer com esse poder que Ele tem te dado. Isso é uma realidade, não é um mito para estar num livro. Não é um Deus de história que ficou cravancado. Ele veio morar no seu coração para se fazer. Daí ele preparou a fogueira. Ele tinha que fazê-la andar. Você é um tição numa era fria e formal. E ele preparou a fogueira e colocou a tartaruga ali dentro. E quando a tartaruga sentiu fogo,
ela saiu andando e começou a caminhar rápido. É assim que nós saímos da nossa casca, das nossas impossibilidades. O nosso Deus é um Deus de possibilidade, é o Deus das coisas impossíveis. Ele tirou a igreja de uma casca. Ele tirou essa igreja da casca de dentro de Laodiceia. Essa é nossa hora final. É a hora final. O calendário de Deus, pelo calendário de Deus, o tempo já chegou. Nós estamos vivendo em tempo prolongado pela sua misericórdia. Já acabou o tempo. Os judeus voltando da sua terra natal, os sinais todos previstos. Já acabou o tempo. Nós estamos vivendo pela sua misericórdia. É uma hora final, a hora de preparação. Não foi o que quando José começou, não foi as lutas, não foi a sua rejeição, não foi a sua venda para o Egito. Aquilo não foi o problema para José. Ele sabia que Deus o estava preparando para uma hora final. Não era ficar dentro daquela cova ali e ser vendido. Não era ser colocado na prisão por falta de interpretação. Deus o estava levando para uma hora final. E a hora final estava chegando. Deus estava molhando o caráter de José. Lá dentro, quando você está naquela prisão sozinho, você mal entendido, compreendido, a igreja está passando por esta fase. Deus está construindo nela um verdadeiro caráter da palavra. Nós estamos sendo malhados, nós estamos sendo sarandeados, mas é bom ser sarandeado com a palavra. É bom que o Espírito Santo nos sarandeie. Nós estamos dispostos a ir para a frente. Oh, graças a Deus. Sarandeados de um lado para o outro. Quando Jesus disse para Pedro: tu serás sarandeado, vocês serão sarandeados. Uma hora, essa é nossa hora. Uma hora final, esse é o nosso tempo. Não é o tempo de Laodiceia, é o tempo dos eleitos, é o tempo da sua noiva. Quando chegou a hora para o próprio Jesus, não foi ele curar os enfermos, nem levantar os paralíticos. Aquilo não marcou tanto na sua vida. Mas quando ele foi rejeitado, quando ele foi punido, quando ele estava no jardim da agonia sofrendo, e a ponto que ali explodiu ali, e o sangue correndo como suor, e ele estava preocupado, porque a hora final chegaria para ele. Ele receberia um beijo da traição. Ele sabia que era a hora final. Ele sabia o que os soldados romanos fariam com ele. Arrancariam sua barba quando ele estava vivo. Dava para contar as suas costelas dos dois lados. A morte mais terrível e vergonhosa que ele sofrendo. Mas ele sabia que aquela era a hora, a sua hora final. E a hora final era mais gloriosa do que as primeiras coisas. Oh, aleluia. Essa é a hora final. Dava para ele quando as suas bofetadas daqueles soldados romanos inchava seu olho de um lado, não podia enxergar, e como se fosse outro pouco, eles batiam desse outro lado e gritavam: profetiza quem te bateu, se tu és Deus.
mas ele sabia que a hora final era por você e por mim. Ele sabia que nessa hora era para você realmente e eu ser salvo. O diabo disso não pode arrancar do nosso coração nada. O inferno foi preparado, não é para nós, não. Ele sabia que aquela era a hora final dele. Ele sabia que seu tempo estava chegando. Quando uma coroa de espinhos venenoso, cada espinho que entrava na sua carne era uma dor terrível, rasgando sua pele, e o veneno aos poucos filtrando nas suas veias. Quando aquela cruz tão terrível, e na hora dos pregos, então, os romanos podiam declarar diante do povo que não haviam sentido nenhuma vibração. Claro que eles nunca iam sentir vibração alguma, mas uma mulher com 12 anos doente de fluxo de sangue, ela toca nele e sente o poder para ser curada. É claro, eles batem na palavra de qualquer jeito, jogam ela num canto, pisam nela, não sente vibração. É como nesta igreja não faz isto não. Esta noiva, ela sente a vibração do Espírito Santo no seu coração. Um poderia dizer para o outro: você acredita que ele é Deus? Até tomaram suas roupas nu, uma morte vergonhosa, brincavam com a sua roupa, seu manto, jogavam um soldado bêbado para o outro, brincavam com ela e faziam de tudo com aquilo. Não sentiam vibração alguma. Mas tinha os carentes, os pobres, os necessitados, lá no canto chorando, como Maria dizendo: que mal fez ele, que mal fez ele. Nós estamos vivendo numa hora final. Eles têm brincado com as coisas de Deus, eles têm brincado com a sua palavra, eles têm brincado, eles têm pisado por cima da sua palavra. Quando os anjos cobrem seu rosto, com as duas asas voam, com duas cobrem seus rostos, e ali eles estão gritando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando você nota a sua presença numa hora como essa, Ele te livra aqui, Ele te livra lá, Ele dá o nosso livramento. Por mais pequeno que seja, você sente seu poder no seu coração. Você sabe que é Ele te sustentando nesta hora. Ainda que você não entenda, mas a hora final é melhor que no primeiro tempo. Os discípulos desejaram viver na hora final que você está vivendo. É a hora mais difícil, a hora demais, realmente é a hora de que tudo desaba sobre você, a hora de mais opressão. O mundo está como um caldeirão, como uma chaminé, como uma panela de pressão, pronto para explodir. Ela pode explodir, porque nós temos um lugar de refúgio da palavra. Aleluia! Por isso as pessoas estão sofrendo na condição que estão sofrendo. E se você nesta tarde entrou aqui
sofrendo uma opressão, ou depressão, ou doença, ou alguma coisa, saiba que Ele está aqui nesta tarde para te dar o livramento. Nós estamos vivendo na hora final. Moisés provou as delícias do Egito. Moisés fez muitas coisas, mas um dia ele vê os soldados misturados com barros e as máquinas passando por cima, os açoites do faraó, matando aqueles homens, tratando como animais, e ele olhou por uma janelinha daqueles belos palácios, e Deus falou no coração dele, dizendo: Moisés, eu te chamei, não foi para estar aí. Não se acomode nesses dias, igreja. Tenha fome pela palavra. Você vale a pena sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Pedro disse: se sofreres injúrias ou sofreres pelo mundo, não terás galardão algum. Mas se você sofrer pelo nome de Jesus Cristo, Deus te dará recompensa. Oh, graças a Deus. Não sofra nenhum de vós como malfeitor. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios de outro, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Disso antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus, e é chegada essa hora. Chegou nossa hora. Chegou nossa hora. Chegou nosso tempo. Chegou a nossa hora. Eu estava pensando esses dias, quando ele tomou a Moisés, o levou para o deserto. Ele permitiu ele matar um soldado para parar lá no deserto, para ser, na verdade, provado, para ele ser preparado. Perdeu tudo que ele tinha de bom, para começar de novo. Era a hora dele. Chegou aquela hora. Chegou a hora que Moisés caiu diante do sol tão quente no deserto, pensando morrer. Quando Abraão despediu Agar, ele disse: leva teu filho Ismael. Deus não compartilha a sua herança com outra pessoa. Ele levantou Isaque. Então ele despediu a sua serva. Mesmo assim, Deus protegeu a sua serva. Quando ela caiu ali com sede, quando ela caiu naquele deserto pensando morrer, ali daí a pouco ela acordou uma palmeira e as águas ali para ela beber. Se ele sustenta um Ló que é justo dentro de Sodoma, você não é um lotista, não. Nós somos abramistas. Nós somos dessa última, tendo com as coisas de Deus. Havia chegado a sua hora. Quando chegou a hora do profeta, vamos falar um pouquinho nele. Foi uma hora escura e terrível. O primeiro casamento se foi quando a sua esposa partiu com a doença tuberculose, e ela contagiou a sua filhinha Chero. Foi uma hora mais amarga da sua vida,
Mas ele sabia que não era justamente quando o seu ministério estava ali fluindo a cura, a libertação, pessoas sendo curadas e salvas. Ele sabia que Deus o estava levando para uma hora final. E ele enfrentou 5 anos negros do seu ministério. Foi terrível aqueles dias. Ao ver a sua mulher morrendo, tentaram acordá-la e dizer: querida, eu te amo, não vá indo. Ela disse: Billy, você tem pregado sobre o céu, você tem pregado as coisas da glória, mas você não sabe o que é lá. Me deixe embora, Billy, porque lá estarei melhor do que aqui. Enquanto a dor tomava conta, ela disse: eu prefiro estar com ele. Billy, você promete continuar falando destas coisas para as pessoas? Daí a pouco veio outra notícia mais triste. Quanto uma a outra, o diabo ia prolongando o lençol preto diante dele, mas havia chegado a sua hora, e a nossa hora tem chegado, e essa hora chega para todos nós. Mas Deus prometeu estar conosco nessa hora negra e escura, para nos tirar lá de dentro da caverna, para nos tirar de dentro da cova, para nos tirar de dentro desta fornalha. A hora chega para todos. A hora chega para você. Você não escapa dessa hora. Lembre-se que é uma promessa que Ele estaria conosco todos os dias. Até na cinza com Jó, até naquela condição de lepra, até naquela condição vergonhosa, até naquela condição terrível que ele estava, ele tinha algo firme no seu coração. Pronto, Deus o estava preparando para o tempo e o dia final. E mesmo aqueles que viviam mais perto dele, como a sua mulher, que dormia junto com ele, que convivia com ele, não podia compreender que a força do sobrenatural não estava do lado de fora. Para muitos, você pode estar leproso, mas na alma, graças a Deus, que nós não estamos leprosos, porque a nossa alma é de Deus. E ele continuou colocando a sua broca no profeta. Logo, a pequena Sharon estava no outro quarto isolado, também com a mesma doença. A sua hora havia chegado. E foi a hora mais terrível, quando o casamento acaba, quando as coisas acabam, quando aquilo que você mais ama terminou. Essa hora é a hora mais escura na sua vida. Mas você já passou pelo vale da sombra. Isso são chamados vales da sombra e da morte. Deus tem te sustentado até aqui, e esse Deus que tem te trazido até aqui, Ele quer ver bandeira branca, para que você realmente seja mostrar para Ele que você é justo. Ele quer ver bandeira branca. E ele começou a colocar sua broca a mais fundo ainda, pegar sua menininha, sua pequena Sharon, com 6 meses de idade. E os médicos disseram: Billy, você não pode entrar ali. E ele correu de um lado para o outro, e até que foi para os braços daquela menina, a pegou e viu aquelas moscas ao redor daquela criança. O que faria você? O que faria você nesta hora? Qual seria a sua reação nesta hora? O que você faria nesse tempo? A hora chega para todos nós, mas quando esta hora chegar, nós temos que estar preparados. Foi o sofrimento mais terrível quando aquela criança estava ali. Ele pegou ela nos braços e ajoelhou-se do lado da sua cama. Todas as suas esperanças pareciam ter acabado, terminado naquela hora. Não, irmão, a nossa hora está chegando.
Ele começou a orar e ele começou a chorar. Disse: pequena Sharon, papai daqui a alguns dias te verá. E quando ele ouviu Deus no silêncio, porque Deus nessa hora fica no silêncio, Ele sabe que é nossa hora. Às vezes você propõe uma coisa a Deus e parece que Ele não está ali no seu problema, na sua situação, naquele dia, naquela hora. Mas o certo é que Ele tem que aparecer. Deus nunca tarda, Ele chega na hora certa. E Satanás colocando sua broca de dor. E ele, daí a pouco, ele ouviu o silêncio de Deus. E é o silêncio de Deus que faz você desistir às vezes. É o silêncio de Deus que vai o inimigo te abater. Vai o silêncio de Deus. Irmão, respeite. Quando é o silêncio de Deus, não quer dizer que Ele não quer te falar. É porque Ele quer ter um silêncio para ouvir a tua voz. Satanás foi navegando por sua mente, foi navegando no seu lado físico, foi navegando por tudo que ele podia tocar, do mais precioso, ele tocou. E ele disse: o lençol preto desceu, e Satanás começou a falar, e ele disse: Deus não te ama, Deus não te quer mais, eu tenho visto o teu esforço, você prega até 1h da manhã nas ruas, e Deus poderia agora curar a tua filhinha e não curou, curar a tua mulher e não curou. Você já não viu as pessoas sendo curadas por tua oração na rua? Veja, Deus não te quer. A broca estava entrando, mas chegou a sua hora de falar, a sua hora de responder. Você pode estar se moendo, o diabo pode moer a tua carne, o diabo pode moer, o diabo pode fechar as portas, mas Deus está aí para abrir as portas para você. Quando chegou a sua broca na alma, houve um estouro muito grande, porque a broca de Satanás quebrou. Quando chegou na alma do profeta, houve uma voz que disse: Satanás, vai embora, Deus me deu, Deus já tomou. Pode ser que o diabo tenha feito você cair de um lado para o outro. Já pode ser que o diabo tenha dado gargalhada no inferno, porque tem feito você tropeçar, mas nunca fez você desistir da fé. Nós estamos firmes com a palavra de Deus. A sua broca tem que quebrar. Quando ele ouviu a voz, ele disse: filhinha, papai vai te colocar nos braços de mamãe. E eu irei todas as tardes e ouvirei a velha pomba cantar. Há uma terra além do rio que chamamos de oscilar. Eu vou te pôr lá nos braços da mamãe. E um dia, pelo seu consolo, aí continuou o diabo de todas as formas. Mas um dia, para seu consolo, ele trazia José tão pequeno nos seus braços. José disse: papai, eu vi uma mão no céu e mamãe estava lá em cima. Ele disse: filhinho, aquilo fez ele chorar, porque ele sabia que todas as lutas e os problemas da vida passariam. Está chegando a nossa hora. Chegando a nossa hora. De tanta luta que nós temos, uma hora chegará de homens
homens cheios de cicatrizes, de batalhas, cheios de sequelas da carne, de doença, de enfermidade. Disso Satanás ainda continua colocando sequelas, mas nós vamos à frente, nós lutamos, porque ainda a batalha não terminou, nós temos que chegar ao final do caminho. Ele disse que haverá trombetas e haverá toques do clarim, e os soldados e os generais então trarão as suas espadas e soltarão no campo, porque haverá uma voz que dirá: o tempo de batalha acabou. Não desista, porque essa é a nossa hora final. Não desista de nada. Não mostre bandeira de rendição para o inimigo. Faça como Raabe, coloque uma bandeira na sua janela, uma bandeira na sua casa. As maiores armas mais perigosas estão apontadas para as nossas casas, para nossas igrejas, para as nossas famílias. As maiores armas não são a bomba de Hiroshima, não, porque isso purificará a terra, mas as maiores armas do inferno estão apontadas para você que confessa crer nesta palavra revelada. Não mostre bandeira de rendição para ele. O marido queria voltar da guerra e havia 20 anos, cheio de cicatrizes, havia perdido uma perna, e ele escreveu uma carta para sua esposa. Ele lembrou: o trem está saindo daqui a alguns dias, e eu não quero levar uma decepção. Ele escreveu uma carta e disse: querida, a guerra terminou, eu estou voltando para casa. Se você foi fiel em todos esses anos, você ponha uma bandeira branca quando chegar aonde tenho que descer na estação. Se você não me ama mais, querida, perdi uma perna, perdi um braço, você põe uma bandeira vermelha, que eu não chegarei, eu passarei. E quando ele estava perto, eles vinham de trem, a surpresa dele, o seu coração estava comovido. Quem sabe é a bandeira branca, ou quem sabe é uma bandeira vermelha. Mas quando a surpresa dele, quando ele estava se aproximando, não havia uma bandeira branca, havia milhares de bandeiras brancas, dizendo: eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou fiel. Você não pensa você. Ele está vindo, e ele que não quer ver bandeiras de rendição. Você foi justo até ali, continue sendo justo. Está custando ser justo, numa era tão perversa, numa era tão terrível. Peça mais Espírito Santo, e você será mais justo ainda. Talvez você tenha pouco Espírito Santo, e não dá para você ser justo, não dá para você ser justo. Peça mais Espírito Santo, mas não se renda para o inimigo. Essa é a nossa hora. A nossa hora tem chegado. É nossa hora final. É nossa hora final. Chegou para todos eles essa hora. Está chegando a nossa hora também. De cada um de nós. Está chegando a hora de Deus manifestar o seu poder. Está chegando essa hora. Você vê que quando Gideão reuniu o seu povo, e Deus disse para eles que eles venceriam a batalha, ele começou a reunir, foi mais de 20 mil pessoas.
Daí a pouco caiu para 10.000. Deus disse: há muita gente. E Gideão fez passar ali um aviso a todos aqueles homens que Deus queria fazer uma seleção. E daí a pouco eles foram levados a um determinado lugar, porque eles estavam cansados. Os medianitas vinham qualquer hora, tomavam suas casas, tomavam suas terras, eles queimavam suas colheitas, o que eles plantavam, suas colheitas, acabavam com tudo. E Gideão havia se queixado: aonde está o Deus dos nossos pais? Aonde estás tu, Senhor, tuas maravilhas? Aonde está teu poder ainda? Aonde está o Deus que tirou Israel do Egito, fez passar ele pelo Mar Vermelho? Aonde está o Deus que sustentou ele no deserto? Aonde está Deus que sustentou Elias na caverna? Aonde está esse Deus que te sustenta numa era como esta? Então a Bíblia diz que eles subiam como gafanhotos e acabavam com tudo. E de tanto clamar ao Senhor, então Deus ouviu o clamor daquele povo e enviou um profeta. Enviou um profeta com uma voz, uma mensagem, para livrá-lo das mãos dos medianitas. A sua hora estava chegando. Sua hora estava chegando. Então ali começou. Ele disse: é muita gente. Aí diminuiu para 10.000. De 10.000 ficou para 300 homens. E Gideão disse para eles: quem é medroso, volte para as montanhas. Quem for medroso, volte para as montanhas. Volte, não siga conosco. Deus fez uma seleção. E Ele realmente os preparou de uma maneira especial. A hora do inimigo estava chegando para serem terminados. Você pensa que essa hora é uma hora de brincadeira? Não é não. A hora mais séria que estamos enfrentando é a hora mais séria da sua própria decisão. É a hora mais séria que nós estamos passando. Então veja, quando chegou aquela hora de 300 homens, eles foram realmente comissionados, selecionados por Deus. Deus não quer ver muita gente, não. Ele quer ver pouca gente. Ele quer ver uma seleção, como Ele fez nesta era, quando Ele estava tendo a visão das igrejas que estavam passando diante dele, e todas elas vinham sido dirigidas por uma bruxa sobre a música do rock. E quando ele estava ali olhando aquela cena, ele chorou no coração. Ele disse: Senhor, essa é nossa hora. Ele disse: por que me levantaste para ser um pastor, para ser um profeta de pessoas assim, nessa condição tão terrível? Ele disse: a noiva ainda não passou. Mas quando chegou a hora da noiva, quando chegou a hora dela manifestar, quando chegou a hora dela passar, aquilo causou um grande regozijo. Elas vinham cantando, elas vinham louvando ao Senhor, vinham bem vestidas, elas vinham passado, as bruxas tinham passado, tudo aquilo tinha passado, e lá atrás de todas as eras, da era da Laodiceia, porque eles morreram, deram suas vidas e não foram aperfeiçoados, e não poderiam ser sem esta mensagem da última hora. Eles estão esperando por nós. Eles estão esperando por você. E quando ela foi passando, aquelas mulheres de cabelo comprido, aquelas mulheres bem vestidas, aquelas mulheres que não se tosquiavam, não pintavam suas faces, não colocavam um batonzinho ali, não colocavam isso, não, estas armaduras, estas coisas, Deus havia tirado do meio delas. Graças a Deus por causa disso. Eles dizem:
trabalho nós temos uma grande congregação de 20 mil pessoas. Ah, mas que congregação é essa? É fácil ter uma congregação desse tamanho, porque vive de qualquer maneira, de qualquer jeito. A nossa hora chegou, de qualquer hora, de qualquer jeito. E ele disse, ele começou a glorificar. Ele disse: obrigado, Senhor, por essa igreja. E ele disse: ela passará de novo. Enquanto ela foi andando, ele viu lá na frente alguém saindo do caminho. E ele gritou desesperado, porque ele era o responsável por ela. Deus é o responsável por nós. A sua mensagem é responsável por você. Deus cuida de você como a menina dos seus olhos. Ele te olha todos os dias, porque seus nomes estão gravados na palma das suas mãos. Por isso o diabo não pode te arrancar dali, porque teu nome está além do que aqui, está gravado nas mãos de Deus. O diabo pode tirar a tua paz, o diabo pode tirar isso, o diabo pode tirar aquilo outro, mas nunca arrancará você das mãos de Deus. E ele sabe que nós estamos confrontando com ele, porque essa é a maior batalha jamais pelejada. Nós temos que conhecer os nossos inimigos, e eles estão desmascarados. Você tem que conhecer seus inimigos, seus ataques. Qual é o próximo golpe que ele vai dar? Deus tem te preparado para isso. Você tem visão de águia. Você não vê com binóculos de pessoas caídas. Você está olhando com os binóculos de Deus. A águia, 5, 6 quilômetros de altura, ela pode ver um bichinho do tamanho de 10 centímetros. Ela pode ver por causa da sua visão. Nós estamos vivendo agora nas alturas com Deus. Deus tem nos levantado, Deus tem nos trazido lá de baixo. Nós não moramos mais com Ló. Nós nos mudamos para o acampamento celestial de Deus. Então veja, quando chegou o seu dia, eles se levantaram. Gideão disse para eles: vamos para a batalha, tem chegado nossa hora. O que eles levaram nas mãos? Cântaro vazio. E eles levavam uma tocha. Essa tocha Deus fez, e vocês têm que carregar. Cântaros vazios. Ele disse: quando chegarem no acampamento dos vossos inimigos, vocês quebrem suas tochas, quebrem seus cântaros vazios, quebrem seus cântaros, e vocês falem o nome de Deus, e digam: por Jesus Cristo e por Gideão. Sejam vocês valentes. Chegou a sua hora, a hora deles. O inimigo estava olhando para certos lugares, mas chegou a hora que eles foram detonados. Tem que chegar aquela hora realmente dele ser detonado. Detonar. Ele fala assim: você tem que estar entusiasmado com isso. Se você não está entusiasmado, então há algo errado. Você tem não apenas dizer: bem, no mês passado eu estava bastante entusiasmado, ou no ano passado eu estava bastante entusiasmado a ser um cristão, a ser um filho de Deus. Não, você tem que continuar entusiasmado. Você tem que estar entusiasmado o tempo todo. Apenas siga em frente. Gostei do nosso último presidente,
Quando estávamos lutando, ele disse, e aconteceu que muitas vezes de apanharmos um cartucho e colocarmos, e aquilo não detonava, e disse, nós não nos rendíamos por causa que aquele cartucho não detonava. Não é você se render por causa que o cartucho da oração que você fez por determinado problema não estourou. Não é nessa hora que você tem que se render. Ele disse, colocávamos outro cartucho, e se aquele não detonava, nós colocávamos outro cartucho. É hora de colocar o cartucho nas nossas armas e detonar com todas as coisas. Sabe, ele disse aqui, nós não nos rendíamos, nós procurávamos detonar, e apertávamos o gatilho sobre ela, e se aquilo falhava, não detonava, nós não nos rendíamos, colocávamos outro e ele falhava também. Ele disse, nós não nos entregávamos, continuávamos tentando até detonar. Esta é a maneira para vencer uma guerra, é continuar tentando. Coloque um cartucho, puxe, então algo tem que acontecer. Eu lembro de uma mulher que estava pedindo ajuda pelo rádio, porque ela estava passando por necessidade, e seu marido havia partido, e ela foi no rádio e disse, eu sou uma viúva que moro na rua tal, se alguém desejar me ajudar, eu sou uma cristã, eu preciso de ajuda. Então, quando um chefe de terreira ouviu aquelas palavras pelo rádio, ele disse para aqueles homens, vamos pegar os crentes hoje. O diabo diz, vamos pegá-los hoje e vamos detoná-los. Ele disse, nós vamos fazer um surtido bem grande, vamos comprar de tudo, todos os alimentos, e vocês levarão. Antes vamos consagrar ao diabo, e logo vocês levarão na sua casa. E quando aquela velhinha perguntar quem lhe mandou, vocês digam, foi o diabo que mandou para ela. E quando eles chegaram na sua porta, eles bateram e disseram, aqui está o alimento que você precisava. E ela disse, muito obrigado e Deus vos abençoe. Eles saíram os dois caminhando, se perguntando, será que ela não vai perguntar quem é que mandou para ela? E um deles retornou e disse para ela assim, você não vai perguntar quem é que lhe mandou? Você sabe de onde veio isso? O diabo lhe mandou. Ela disse, não interessa quem mandou. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Não faz mais do que favores. Ele pode mandar qualquer coisa e pensar que vai te acovardar. Você tem um cartucho ainda para detonar, e você tem que detonar com ele. Quando o amigo do profeta, ele que criou aquela arma, fez uma mudança dela do Winchester para outro tipo de arma e deu para ele a estrutura daquela arma, não suportaria o estrondo tão grande. Ele disse que eram milhares de libras de pressão, não suportou. O diabo tentou detonar o profeta num banco. Você não pensa que ele está de braço cruzado, ele está tentando te detonar também. Por isso, nós não temos que tirar nele para ferir, nós temos que tirá-lo para detoná-lo também. E quando ele foi detonar a arma, aquela arma explodiu em milhares de pedaços.
e ele ficou ali caído, foi levado, e o médico disse: não há outra coisa a não ser que Deus esteve do lado desse homem. Você esteve no banco dos réus, quem sabe ali preso um determinado tempo, mas quando Deus detonou a sua palavra no seu coração, Ele te tirou do banco dos réus. Você é filho de Deus. Tem chegado a nossa hora. Sabe, esta é a maneira de vencer uma guerra. Continuar tentando. Coloque o cartucho. Você tem um propósito. Você tem um alvo para acertar. Se isto não sair, jogue fora. Coloque outro cartucho. Outra vez. Você tropeça, mas você não pode cair. E se você cair, o Deus te levantará. Coloque ali dentro e tente isto outra vez, e vai ter que explodir. Você diz: eu não posso mais, mas coloque outro cartucho, que ele tem que detonar. Esta é a maneira que temos que fazer. Apenas continue detonando, e detonando, e detonando. O que estou fazendo? Estou detonando agora nos campos evangelísticos. Nenhuma liderança ou responsabilidade, milhões de pessoas olhando para você e dizendo: o que você fará agora? Qual será o próximo movimento? Alguns pensam que estou morto, outros pensam que eu acabei. Até mesmo aquela arma que explodiu outro dia, disseram que eu estava tentando cometer suicídio. Tudo mais eles estão falando, e ao redor do país e tudo. Mas vem, você tem tudo aquilo para lutar. Então você tem os problemas, e você tem que detonar o seu inimigo. Não é hora de respeitá-lo, é a hora de pisar em cima dele. Deus te levantou para isso. Quando ele tomou a Davi para confrontar o Golias, se Golias, por mais que se protegesse dos pés até a cabeça, de coraça de ferro, que a pedrinha tinha que dar no lugar onde Deus tinha apontado. E se Golias tentasse se esquivar para um lado, a pedra acompanharia e daria na cabeça dele. O diabo está agonizando, ele está tentando esquivar para cá e para lá, mas a tua pedrinha tem que dar na cabeça dele. Deus deu poder para a igreja para isso. Faça um desafio nesta noite. Levante-se firme. O diabo armou ele de uma tal maneira que não se via um lugarzinho. Ali estava Saul amedrontado, estava grunhindo entre os dentes, medroso, todos eles pálidos, não sabiam o que fazer. Essa é a era que nós vivemos. Enfrentam todas as coisas, mas estão calados. Há uma voz em algum lugar que clama contra o pecado. Você não pode se calar. Esta é a sua hora, é a hora final. Você tem que detonar. Estava com medo. Esse homem é de batalha. Antes de tudo, há muitos anos, ele é o mais velho guerreiro, Lúcifer. Esse Golias é velho, já matou a muitos. Já matou. Sim, mas ele mostra só quem não chegou, quem roeu a corda e quem foi lá para baixo.
Mas eu pergunto para você, se algum dia tem coragem de mostrar aqueles que chegaram lá em cima, cheios de cicatrizes, como Abraão, como todos eles, ele nunca mostrará a tua vitória, ele nunca mostrará quando aqueles que chegaram. Ele mostra somente teus defeitos, ele mostra tuas fraquezas, ele mostra que quão você é ruim, ele mostra que você é isso, ele mostra que você é aquilo, ele mostra que você não presta, ele mostra que você não serve para nada, mas o Espírito Santo, ele te dá força, ele não te mostra estas coisas, ele diz que você é forte, ele diz que você pode. Não mostre bandeira de rendição para o inimigo. E ele estava com medo. Ele falou assim: Você quer a minha armadura? Você quer a minha armadura? Falou: não, eu não preciso da tua armadura, Saul. Eu vou experimentar. Fica pesada. Essa armadura Eclesiastes? Não quero. Nós não queremos. Nós temos uma armadura. Efésios capítulo 6, versículo 10. Eu não quero tua armadura. Ele saiu, ele pegou a sua pedrinha, ele trazia 5 pedras, é o número da graça, número 5, o número de general, Jesus, é o número 5, 5 pedras. Ele sabia que Golias tinha mais 4 irmãos, ele disse: Deus vai me fazer matar os 5, e ele pegou 5 pedrinhas, ele falou: eu vou detonar com eles, por isso ele pegou o número 5. Por isso ele pegou as 5 pedrinhas para os 5 irmãos, mas apareceu só um, e ele com uma pedrinha só, ele derrubou aquele, ele detonou aquele. Você tem que detonar esta noite. Gota do teu sangue sobre mim, uma só gota bastaria para limpar meu coração. Uma gota do teu sangue sobre mim, uma gota do teu sangue sobre mim. Uma gota do teu sangue sobre mim, uma só gota bastaria para limpar meu coração. Uma gota do teu sangue sobre mim. Você é vencedor. De olhos fechados. Sabe? Você diz: aquilo deve ser fácil para você, irmão Brano. Qualquer coisa que você faça, simplesmente ele diz. Ele não diz: eu trabalho duro exatamente como você faz. Eu tenho que suar muito mais do que você. Será mais requerido de mim. Onde você terá que responder por uma igreja, terá que responder por sua família, ou talvez por si mesmo. Há milhões de almas pelas quais tereis que responder, e eu tenho que conhecer meus motivos. E se Satanás está te atingindo por uma alma ou algumas almas que você apanhará aqui fora, onde milhões estão assentados, quantas rajadas ele está lançando.
Então você tem muitas coisas para se lembrarem. É por isso que às vezes fico nervoso. Sabe? É por isso que você está nervosa. Mas não jogue fora a sua arma. Dê um golpe. Coloque outro cartucho. Talvez seja o último cartucho que você tem. Ponha a sua arma nesta noite. E você detonará. Esse detonará. Um deles terá que funcionar. Um deles atingirá alguma parte. Então eu quero estar mirando para quando for detonado, eu acertar o objetivo no qual estou atirando. Tenha certeza no coração que Deus está do teu lado para você detonar. De olhos fechados. Se você sentir, quem sabe como um fracassado, quem sabe você pensando, dizer eu não conseguia, mas esta noite eu quero tomar essa arma para detonar meu último cartucho. Quem sabe essa é a sua hora, é a hora final, é o tempo final. Enquanto ouvimos, Deus te ama, Deus quer você, Deus não quer te perder, Deus não deseja isso. Ele está detonando também. Há milhões de demônios sendo detonados por causa de você. Que Deus te ajude nesta noite. Uma gota do teu sangue sobre mim. Deus, nesta noite teu filho, Pai, deseja detonar esse cartucho. E se o Senhor está com ele, como o Senhor está, que ele possa detonar esse cartucho, o último cartucho que ele fica. Deus unja seus passos e a sua vida. Satanás está derrotado. Em nome de Jesus Cristo, que ele te conceda todo o desejo do coração.